Atos de João, parte 2. João, no entanto, depois de discursar aos irmãos e da prece e da ação de graças, Eucaristia, e de impor as mãos sobre toda a congregação, disse pelo Espírito: há um aqui, que, movido pela fé em Deus, deitou o corpo do sacerdote de Artemis diante do portão e veio para cá. E que, no anseio de sua alma, cuidando primeiro de si mesmo, pensou em sua intimidade. É melhor que eu me importe com os vivos do que com meu parente que morreu, pois eu sei que se eu me voltar ao Senhor e salvar a minha alma, João também não se recusará a ressuscitar o morto. E João se levantou do seu lugar e foi para onde o parente do sacerdote que assim pensou havia entrado, e o levou pela mão, dizendo: Você pensou assim quando veio até mim, meu filho. E ele, tremendo de medo, disse: Sim, Senhor, e se jogou aos seus pés. E João disse: Nosso Senhor Jesus Cristo, que exibirá seu poder no teu parente ao ressuscitá-lo. E ele fez o jovem se levantar, segurou sua mão e disse: Não é importante para um homem que domine grandes mistérios continuar se cansando por causa de pequenas coisas. Ou será que pode livrar os homens das doenças do corpo, um grande feito? E ainda, segurando a mão do homem, ele disse: Eu te disse, filho, vá e levante você mesmo morto, dizendo nada mais que isso. João, o servo de Deus, te diz: levante-se. E o jovem, acompanhado de muitas pessoas, foi até seu parente, disse apenas isso e o trouxe vivo. E João, quando viu o ressuscitado, disse: Agora que você foi ressuscitado, não vive de verdade, nem compartilha da verdadeira vida. Você não quer pertencer a ele, por cujo nome e poder você foi ressuscitado? Agora creia, e você viverá por todos os séculos. Daquele momento em diante, ele creu no Senhor Jesus, e então se apegou a João. Outro manuscrito, Paris, 1468, do século XI, tem uma outra versão dessa história. João destrói o templo de Artemis e então nós vamos até Esmirna e todos os ídolos são quebrados. Búcolo, Policarpo e Andrônico são deixados para administrar o distrito. Lá havia 2 sacerdotes de Artemis, irmãos, e um deles morreu. A ressurreição é descrita praticamente do mesmo jeito que no texto mais antigo, mas de forma mais abreviada. Nós permaneceremos 4 anos na região, que foi inteiramente convertida, e então voltamos para Éfeso. No dia seguinte, João, tendo visto em sonho que deveria andar 3 milhas fora dos portões, não ignorou isso, mas se levantou cedo e se pôs a caminho junto com os irmãos. E um certo trabalhador rural, que foi advertido por seu pai a não tomar para si a esposa de um colega de trabalho que ameaçava matá-lo. Este jovem não suportou a advertência de seu pai, mas o chutou e deixou sem fala, morto. E João, ao ver o que aconteceu, disse ao Senhor: Senhor, foi por causa disto que você me convocou a vir até aqui hoje? Mas o jovem, testemunhando a violência, a agudeza da morte e esperando ser levado, tirou a foice que estava em seu cinto e começou a correr para a sua própria morada. Quando João o encontrou e disse: Peraí, seu diabo sem vergonha, e me diga onde você vai com esta foice sedenta por sangue? O jovem se sentiu perturbado, jogou o ferro no chão e disse: Eu bem sei que cometi um ato miserável e brutal, e estou terminando a cometer um mal ainda maior, pior e cruel, e me matar de uma vez só. Pois meu pai sempre me refreava rumo à temperança, para que eu vivesse sem cometer adultério de forma casta, e eu não suportei suas críticas, o chutei e o matei. Quando eu me dei conta do que tinha feito, saí correndo para encontrar a mulher pela qual matei meu pai, com a intenção de matar a ela e a seu marido. E depois cometer o suicídio, pois não poderia suportar ser visto pelo marido da mulher e ser condenado à morte. E João disse a ele: Para que eu, ao ir embora e te deixar em perigo, não dê oportunidade ao que deseja rir e tirar sarro de você, venha comigo e me mostre onde seu pai está caído. E se eu ressuscitar para você, peço que desde já se afaste da mulher que se tornou sua armadilha. E o rapaz disse: Se você levantar meu pai, convida para mim. E se eu ver que ele está bem e que continua vivo, desde já me afastarei dela. E enquanto ele falava, eles chegaram ao lugar onde o velho se encontrava caído, morto, e muitos transeuntes observavam de perto.
João disse ao jovem: Seu desgraçado não quis poupar nem a idade avançada de seu pai? E ele, chorando e rasgando os cabelos, disse ter se arrependido. João, servo do Senhor, disse: Você me mostrou que eu deveria vir até este lugar. Você sabia que isso aconteceria, de quem nada do que acontece na vida pode ser escondido, que me dá o poder de realizar todas as curas e sarar feridas pela tua vontade. Agora me entrega esse velho com vida, pois você vê que esse assassino se tornou seu próprio juiz, e somente você, Senhor, poupe a ele que não poupou seu pai, porque ele o aconselhou para o melhor. Com tais palavras, ele se aproximou do velho e disse: Meu senhor não fraquejará em entender sua gentil piedade e sua humilde misericórdia a você. Portanto, levante-se e dê glórias a Deus pela obra que agora se realiza. E o velho diz: Eu me levanto, Senhor. E ele se levantou e sentou e diz: Eu fui liberto de uma vida terrível. Tive que suportar os insultos do meu filho, horríveis e numerosos, e seu desejo por afetos naturais. Por qual motivo você me chamou de volta, ó homem do Deus vivo? E João respondeu a ele: Se você fosse ressuscitado para o mesmo fim, seria melhor que morresse, mas te ressuscito para uma vida melhor. E ele o levou para a cidade, pregando a ele a graça de Deus, de forma que antes de chegar ao portão, o homem creu. Mas o jovem, quando testemunhou a inesperada ressurreição de seu pai, e como ele mesmo havia se salvado, pegou uma foice, se mutilou, correu para a casa onde estava sua adúltera e a repreendeu, dizendo: Por tua causa eu me tornei o assassino de meu pai, de vocês dois e de mim mesmo. Aí está o que também tem culpa por tudo isso, pois de mim Deus teve misericórdia, para que eu conhecesse seu poder. E ele voltou e contou a João o que havia feito na presença dos irmãos. Mas João disse a ele: Aquele que depôs em seu coração, meu jovem, que você deveria matar seu pai e se tornar o adúltero da mulher do outro homem, foi o mesmo que te fez achar lícito amputar os seus membros desregrados. Mas você deveria ter se livrado não do lugar do pecado, mas do pensamento que se mostrou nocivo através desses membros. Pois não são os instrumentos que danificam, mas as fontes invisíveis das quais todo sentimento vergonhoso desperta e vem à tona. Então se arrependa desse erro, meu filho, e depois de descobrir quais são os truques de Satanás, você terá a ajuda de Deus em todas as necessidades da sua alma. Então, o jovem silenciosamente prestou atenção, estando arrependido de seus pecados, para obter o perdão da bondade de Deus, e não se separou de João. Quando então ele realizou estes feitos na cidade dos Efésios, os de Esmirna mandaram chamá-lo e disseram: Nós ouvimos dizer que o Deus que você prega não é invejoso e te encarregou de não ser parcial, ficando num só lugar. Então você é um pregador de tal Deus. Venha até Esmirna e até outras cidades para que nós possamos conhecer o seu Deus e, conhecendo, possamos confiar nossas esperanças nele. Que também inclui a história acima e continua com o incidente que é citado de outra forma, e não como estes atos por John Cassian, que relata assim: certo dia, quando João estava sentado, uma perdiz passou voando e brincou na terra diante dele. João a observou e refletiu. E um certo sacerdote, um de seus espectadores, veio até João e viu a perdiz brincando na terra diante dele. Se sentindo ofendido, ele diz: Pode um homem tão importante se alegrar como a perdiz que brinca na terra? Mas João, percebendo no espírito o que pensava, disse a ele: Meu filho, seria melhor se você também olhasse para essa perdiz brincando na terra, ao invés de corromper com práticas profanas e vergonhosas. Foi por isso que ele que aguarda a conversão e arrependimento de todos os homens te trouxe aqui. Pois não tenho necessidade de uma perdiz que brinca na terra, pois a perdiz é sua própria alma. O ancião, ao escutar isso e ver que não havia mordido sua isca, mas que o apóstolo de Cristo havia dito tudo o que estava em seu coração, caiu com o rosto em terra e clamou, dizendo: Agora sei que Deus habita em você, ó bendito João, pois ele que o tenta também tenta ao que não pode ser tentado. E ele pediu que orasse por ele. Ele o instruiu, entregou-lhe as regras, os cânones e o deixou ir até sua casa, dando glórias ao Deus onipresente. Cassiano, Colação, 24, 21, apresenta desta forma.
Contam que o muito abençoado evangelista João, quando estava gentilmente acariciando uma perdiz com suas mãos, foi surpreendido por um homem, vestido de caçador, que se aproximou dele. Ele pensou como um homem de tal reputação e fama poderia se rebaixar com distrações tão ínfimas e humildes e disse: Você não é o tal João, cuja eminente e reconhecida fama também me instigou a conhecê-lo com grande interesse? Por que então você perde tempo com tais distrações mesquinhas? O bendito João disse a ele: O que é isso que você carrega em sua mão? Um arco, ele disse. E por que você não carrega sempre estendido? Perguntou. Ele o respondeu: Não devo, para que o vigor de sua resistência não se enfraqueça e quebre com a extensão contínua. Pois, quando há necessidade de atirar flechas com muita força em algum animal, com a perda de força causada pelo excesso de extensão contínua, um golpe forte não pode ser desferido. Da mesma forma, disse o abençoado João, não deixe que esta breve e pequena descontração da minha mente o ofenda, rapaz, pois a não ser que ela às vezes descanse e relaxe com a interrupção da força de sua tensão, ela vai se enfraquecer com o rigor ininterrupto e não conseguirá mais obedecer ao poder do Espírito Santo. O único ponto em comum nas duas histórias é que João se diverte com uma perdiz e um espectador acha isso indigno dele. As duas morais são completamente diferentes. A quantidade de texto perdido aqui é de dimensão bastante incerta. Deve ter relatado aos atos em Esmirna e também aparentemente em Laodiceia. Um dos episódios deve ter envolvido a conversão de uma mulher de vida ímpia, a prostituta que era casta. Nosso melhor manuscrito assinala um título para a próxima parte. De Laodiceia para Éfeso pela segunda vez. Depois de um longo tempo passou, e nenhum dos irmãos havia jamais se entristecido com João. Todos se entristeceram porque ele disse: Irmãos, chegou a hora de eu ir para Éfeso, pois assim combinei com os moradores de lá, para que não tornem negligentes depois de tanto tempo sem um homem que os confirme. Mas todos vocês devem manter suas mentes firmes em Deus, que nunca nos abandona. Quando ouviram ele dizer isso, os irmãos lamentaram sua iminente separação dele. E João disse: Mesmo que eu me separe de vocês, o Cristo permanece convosco, e se o amarem com pureza, terão sua companhia sem repreensão. Pois se ele for amado, ele prepara, antecipa aos que o amam. E quando disse estas coisas, ele se despediu dos irmãos, deixando dinheiro suficiente com eles para distribuição, e foi para Éfeso enquanto os irmãos lamentavam e resmungavam. De Éfeso até lá o acompanharam Andrônico, Drusiana, Licomedes, Cleóbio e suas famílias. E também o seguiu Aristóbula, pois ouviu que seu marido Tértulo havia morrido no caminho. Aristipo com Xenofonte e a prostituta que era casta, com muitos outros que ele sempre encorajava a se apegarem ao Senhor e não mais se separariam dele. Agora, no primeiro dia, nós chegamos a uma pousada abandonada. E quando não encontrávamos uma cama para João, vimos uma coisa estranha. Havia um estrado largado ali sem cobertura, no qual estendemos os casacos que vestíamos e pedimos que ele deitasse ali e descansasse. Enquanto o resto de nós dormimos no chão. Mas, quando ele se deitou, ele se incomodou com os insetos, e quando o incômodo que causava piorou ainda mais no meio da noite, ouvimos ele dizer aos insetos: Eu vos digo, ó insetos, se comportem todos vocês. Saiam de sua morada esta noite e fiquem em algum lugar longe dos servos de Deus. Nós rimos disso, continuamos a conversar por algum tempo e João conseguiu dormir. Nós então conversamos em voz baixa para não perturbá-lo, ou, graças a ele, nós não fomos perturbados. Mas, quando o dia estava despontando, eu me levantei primeiro junto com Vero e Andrônico, e vimos na porta da casa que ocupamos um grande número de insetos de pé. Enquanto nós admirávamos com a visão de tanto deles, todos os irmãos despertaram por causa deles. Mas João continuou dormindo. Quando ele acordou, nós contávamos a ele o que tínhamos visto. E ele se sentou na cama, olhou para eles e disse: Como vocês se comportaram e deram ouvidos à minha bronca?
podem voltar aos seus lugares. Quando ele disse isso, levantou da cama, os insetos correram ligeiros da porta até a cama, subiram pelas pernas dela e desapareceram no meio das juntas. João disse novamente: Estas criaturas deu ouvido à voz de um homem, se comportou, ficou quieto e não invadiu. Nós, no entanto, que ouvimos a voz e os mandamentos de Deus, desobedecemos e somos levianos. Por quanto tempo? Depois dessas coisas, fomos até Éfeso e os irmãos de lá, que já esperaram pela chegada de João há muito tempo, correram para a casa de Andrônico, onde ele se hospedou e brincaram, mexendo em seus pés, pondo suas mãos em seus rostos e as beijando. Muitos se regozijaram apenas por tocar em tuas vestes, sendo curados ao tocar as roupas do santo apóstolo. O latim possui esta parte, mas o grego diz: eles até tocaram em suas roupas. E enquanto havia muito amor e alegria, sem igual entre os irmãos, um certo sujeito, mensageiro de Satanás, ficou apaixonado por Drusiana, embora soubesse que ela era a esposa de Andrônico, a qual muitos disseram: não é possível que você conquiste aquela mulher, visto que ela mesma se separou há muito tempo de seu próprio marido por causa da santidade. E você ignora o fato de Andrônico, que antes não era o que hoje ele é, um homem temente a Deus, a ter fechado em um túmulo dizendo: eu posso te possuir como mulher que eu tinha antes, ou você vai morrer. E ela preferiu morrer a fazer tal imundícia. Se então ela não consentiu por causa da santidade em coabitar com seu senhor e marido, mas conseguiu persuadi-lo a pensar como ela, como poderia consentir a você que deseja seduzi-lo? Se afaste desta loucura que não te deixa em paz. Abandone este objetivo que não pode realizar. Meus amigos e familiares, dizendo tais coisas, não conseguiram convencer, e ele descaradamente a cortejou com recadinhos. Quando ele viu os insultos e desgraças com os quais ela o respondeu, ele passou a vida entristecido, ou melhor, ela, quando ficou sabendo destas desgraças e insulto por parte dele, passou a vida pesarosamente. Depois de 2 dias, Drusiana foi se deitar entristecida, com febre, e disse: se eu não tivesse vindo para meu próprio lugar, eu que me tornei uma ofensa a um homem que desconhece a santidade. Pois se fosse um cheio da palavra de Deus, ele não teria enlouquecido desse jeito. Mas agora, portanto, Senhor, como eu me tornei a causa do sofrimento de uma alma ignorante, me liberte dessas correntes e me leve depressa para você. E na presença de João, que não sabia absolutamente nada do ocorrido, Drusiana partiu dessa vida não plenamente feliz e até mesmo perturbada pelo sofrimento espiritual daquele homem. Mas Andrônico, que sofria com sofrimento secreto, enlutou sua alma e chorou abertamente ao ponto de João visitar com frequência e dizer a ele: a Drusiana deixou para trás essa vida injusta com uma esperança melhor. E Andrônico respondeu: sim, João, estou convencido disso e não duvido nem um pouco da minha confiança em Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza: ela deixou essa vida pura. E quando ela foi levada, João abraçou Andrônico, já sabendo o motivo, e chorou ainda mais que Andrônico. Ele manteve o silêncio, considerando a provocação do adversário, e sentou-se quieto por um tempo. Então, quando os irmãos se reuniram ali para ouvir seu discurso fúnebre a respeito da falecida, ele começou a dizer: quando o timoneiro que viaja na companhia dos que velejam com ele e do próprio navio chega a um porto tranquilo e livre de tempestades, ele então diz que está seguro. E o lavrador, que semeou semente na terra e trabalhou muito para cuidar dela e a protegê-la, que possa então descansar de seu trabalho, quando guardar a semente muitas vezes multiplicada em seu celeiro. Que ele ousa percorrer o caminho, se regozije quando levar para casa seu prêmio. Que ele que se inscrever no torneio de bosque se orgulhe quando receber sua coroa. E isso que acontece em todas as competições e ofícios quando eles não fracassam no final, mas demonstram ser do jeito que prometeram, corruptos. E assim, eu também acho que é com a fé que cada um de nós pratica, que confirmamos ser mesmo genuína quando permanece imutável até o fim da vida.
pois muitos obstáculos surgem no caminho, preparando confusões para as mentes dos homens. Preocupações, filhos, pais, glória, pobreza, bajulação, juventude, beleza, orgulho, desejo sexual, riqueza, raiva, ascensão social, preguiça, desprezo, medo, insolência, amor, enganação, dinheiro, falsidade e outros obstáculos assim, tanto quanto existirem nesta vida. Assim como o timoneiro que veleja em uma rota próspera enfrenta os ventos contrários e uma grande tempestade com ondas imensas que surgem da calmaria, como o lavrador surpreendido por um inverno extemporâneo e por pragas e bichos rastejantes que sobem da terra, como eles que lutam nos torneios e nunca vencem, e como eles que executam seus ofícios e são impedidos pelas várias dificuldades inerentes a eles. Mas, antes de tudo, é necessário que o crente primeiro contemple seu destino final e compreenda como isso virá sobre ele, se será com vigor e sobriedade, sem obstáculos ou perturbado e apegado às coisas desta vida, acorrentado pelos desejos. Então é justo que um corpo seja elogiado como gracioso quando completamente nu, um general como grandioso quando realiza todas as promessas da guerra, um médico como excelente quando bem-sucedido em todas as curas, e uma alma como cheia de fé e digna ou receptiva de Deus quando pagou sua promessa por inteiro. Não aquela alma que começou bem e depois sucumbiu a todas as coisas dessa vida, que caiu por terra, nem aquela entorpecida que se esforçou para conseguir coisas melhores e depois foi derrotada por coisas temporais. Nem aquela que ansiou pelas coisas deste tempo mais do que pelas da eternidade, e nem aquelas que trocou o que não é durável, nem aquela que honrou as vergonhas, obras da desonra, nem aquela que faz juramentos a Satanás, nem aquela que recebeu a serpente em sua própria casa, nem aquela que é censurada por causa de Deus e depois não se envergonha, nem aquela que diz sim com a boca, mas realmente não concorda, mas aquela que conseguiu não sentir fraqueza pelos prazeres fúteis, que não foi derrotada pela leviandade, que não foi fisgada pelo amor ao dinheiro e não foi traída pelo vigor do corpo e nem pela ira. E enquanto João discursava aos irmãos em maiores detalhes, argumentando que eles deveriam desprezar as coisas temporais em prol das eternas, o sujeito que se apaixonou por Drusiana, inflamado por um desejo sexual horrível e possuído pelo multiforme Satanás, subornou o ganancioso mordomo de Andrônico com uma grande quantia de dinheiro, que abriu o túmulo e lhe deu a oportunidade de praticar o proibido sobre o cadáver. Como ele não teve êxito com ela enquanto estava viva, importunou seu corpo após a morte e disse: Como você não quis me ter enquanto vivia, violentarei seu corpo agora que está morta. Com esta intenção e conseguindo para si o ato impúdico por intermédio do abominável mordomo, ele se apressou com o outro até o túmulo, onde abriram a porta e começaram a despir as vestes fúnebres do cadáver, dizendo: O que você ganhou com isso, pobre Drusiana? Você não poderia ter feito isso com vida? Algo que talvez não tivesse te entristecido, se você tivesse feito por livre e espontânea vontade? E enquanto eles falavam isso, quando apenas a habitual camisola permanecia no corpo dela, um estranho espetáculo foi visto, tal como merecem os que ousam realizar tais atos. Uma serpente surgiu de um canto e atacou o mordomo, matando-o com uma única mordida, e não atacou o jovem, mas apenas enrolou seus pés, silvando terrivelmente quando ele caiu, pulou em seu corpo e se assentou sobre ele. No alvorecer do dia seguinte, João foi até o sepulcro, acompanhado por Andrônico e pelos irmãos para partir o pão no local, pois era o terceiro dia após a morte de Drusiana. Logo no início, quando estavam de saída, procuraram as chaves e não as encontraram. Então João disse a Andrônico: É até bom que a percamos, pois Drusiana não está no sepulcro. No entanto, vamos até lá. Para que você não seja negligente, as portas se abrirão sozinhas, do jeito que o Senhor fez tantas coisas por nós. E quando chegamos ao local, ao comando do mestre, as portas se abriram e vimos ao lado do túmulo de Drusiana um belo jovem que sorria.
João, quando viu, gritou, dizendo: Você também veio até aqui atrás de nós, belo jovem? Por qual motivo? E ouvimos uma voz que disse a ele: Por causa de Drusiana, a quem você ressuscitará, pois eu estava prestes a encontrá-la, e por causa do que se encontra morto ao lado de seu túmulo. E quando o jovem disse isso a João, ele subiu aos céus diante de nós todos. E João, virando-se para o outro lado do sepulcro, viu um rapaz, que era o próprio Calímaco, um dos efésios mais influentes, e uma enorme serpente dormindo em cima dele. Também viu o mordomo de Andrônico, chamado Fortunato, caído morto. Ao ver os dois, ele ficou perplexo e disse aos irmãos: O que significa tal visão? Porque o Senhor, que nunca me abandonou, não me contou o que fizeram aqui. E Andrônico, quando viu os cadáveres, pulou até o túmulo de Drusiana. E ao vê-la deitada apenas de camisola, disse a João: Eu já entendi o que aconteceu, ó João, servo bendito de Deus. Esse Calímaco estava apaixonado por minha irmã. E como ele nunca a conquistou, embora tenha tentado muitas vezes, ele subornou esse meu maldito mordomo com muito dinheiro, talvez pretendendo, como agora veremos, realizar a tragédia de sua conspiração com sua ajuda. Pois de fato Calímaco jurou isto a muitos, dizendo: Se ela não me aceitar enquanto viva, será violentada quando morta. E talvez, mestre, que o belo jovem saiba disso e não permitiu que insultasse o corpo dela, causando assim a morte dos que fizeram tal investida. E não será possível que a voz que te disse ressuscite Drusiana tenha antecipado isso? Pois ela partiu dessa vida com o coração entristecido. Mas eu creio nele que disse que esse é um dos homens que se perderam, pois você recebeu a ordem de ressuscitá-lo. Quando ao outro, eu sei que ele é indigno de salvação. Então, isso é uma coisa que eu te imploro. Primeiro, ressuscite Calímaco, e ele nos confessará o que aconteceu. E João, olhando para o corpo, disse ao animal venenoso: Afaste-se dele, que será um servo de Jesus Cristo. Então orou sobre ele assim: Ó Deus, cujo nome por direito glorificamos. Ó Deus, que subjuga toda a força danosa. Ó Deus, cuja vontade é realizada, que sempre nos escuta. Realiza sua dádiva neste rapaz, e se houver alguma dispensação a ser realizada através dele, nos mostre quando ele ressuscitar. Imediatamente o rapaz ressuscitou, por uma hora inteira manteve o silêncio. Mas quando ele caiu em si, João perguntou qual era o significado de sua entrada no sepulcro, e ouviu dele aquilo que Andrônico já havia dito, ou seja, que ele estava apaixonado por Drusiana. João então perguntou se ele havia realizado seu perverso objetivo, o de insultar um corpo cheio de santidade. E ele o respondeu: Como eu poderia ter realizado tal coisa se esse animal medonho derrubou o Fortunato na minha frente, e com razão, pois ele incentivou meu furor, mesmo depois que sarei da minha irracional e detestável loucura. A mim, ela impediu pelo medo e me colocou na situação que você viu antes de me levantar. E vou te contar outra coisa ainda mais maravilhosa, pois ela estava perto de dar o bote, faltava pouco para eu virar um defunto, quando minha alma estava excitada com a insensatez e a enfermidade incontrolável me atormentava. Depois de rasgar as vestes funerárias que as cobriam, de sair do túmulo e a jogar ali, como pode ver, voltei para o meu ato impuro e vi um belo jovem a cobrindo com sua manta. De seus olhos caíram fagulhas de luz sobre os olhos dela, e ele me disse as seguintes palavras: Calímaco, morra para que você possa viver. Agora eu não sabia quem era ele, ó servo de Deus, mas agora que você apareceu aqui, eu reconheço que foi um anjo de Deus. Isso eu bem sei, e sei que de fato o Deus que você proclama é verdadeiro, e disso eu tenho a certeza. Mas eu te imploro, não tenha preguiça de me libertar dessa calamidade e desse medonho delito, de eu me apresentar ao seu Deus como um homem que foi enganado por uma falsidade ilícita e vergonhosa. Assim eu imploro por sua ajuda e me agarro aos seus pés. Eu me tornarei um dos que esperam em Cristo para que a voz possa confirmar aquilo que me diz. Morra para que possa viver. E a voz também realizou seu objetivo, pois aquele ímpio, bagunceiro e infiel está morto. E eu fui ressuscitado por você. Eu que serei fiel, temente a Deus, conhecedor da verdade, que te imploro que me mostre.